Então, é isso. Tem aulas que é de história, né? Tá ali já. E aí? Ei, Lucas, Ei, gente, beleza? aí todo mundo, boa noite. Vou passar o bastão para vocês, Boa então. noite. Boa Boa noite. noite. Tá bom. Eu vou fazer isso, então, para vocês. Eu vou colocar no Drive os exercícios e vou mandar no grupo também, no WhatsApp. Tá bom, gente? Tá bom. Beijo, beijo, boa noite. E eu acho que eu vejo vocês só semana que vem agora. Se eu não me engano, amanhã começa a professora, outra professora de matemática. Aí, se ela não puder começar, aí vocês vão ter aula comigo de novo. Tranquilo? Tá bom. Beijo, gente. Tchauzinho. Tchauzinho, Marisa. Boa noite, professor. Valeu. Obrigada. Valeu, boa noite. Tchau, obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Ei, gente, boa noite. Tudo bem? Como estamos? Boa noite. Olá. Olá. Olá a todos, Tudo olá a ótimo. todas. E aí, sala cheia, que delícia. Boa noite, amores. Já estou colocando aqui no link, no chat para vocês, o link desse material, ok? Vocês sabem, está lá na pasta, mas para quem não estiver conseguindo acessar a pasta, ou para ficar mais fácil a vida, está no chat o link desse material. Então, que a gente vai compartilhar agora para a aula, que a gente só começou a última aula, que a última aula foi ótima, e a gente avançou pouco no conteúdo, mas a gente avançou muito em muita coisa, né, amores? Foi incrível. Mas, enfim, bora continuar o nosso rolê aqui. Tem material de Roma para vocês, tem atividade, tem lista das questões do Enem. E a gente está começando Roma. Aula passada a gente só começou, então eu vou dar uma retomada rápida no que a gente começou e a gente vai, bora passar para frente para a gente avançar no conteúdo de Roma Antiga. Beleza? Bora todo mundo? Então, bora. 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 Vamos lá. Deixa eu compartilhar se o rolê aqui está certo. É aqui mesmo. Peraí. Aqui. Bora. Roma. Vocês estão vendo a tela Roma Antiga? Tá de boa aí na tela? Positivo. Sim, Beleza. positivo? Boa. Então, olha aqui, olha. O que é que rolou aula passada? Retomada rápida, para quem estava a lembrar, para quem não estava, saber o que rolou. Amores, nosso foco agora é Roma Antiga. A gente continua estudando o que a gente chama na história de história antiga, que pega as primeiras grandes civilizações. A gente começou o nosso ano aqui estudando sobre as cidades gregas, principalmente Atenas e o surgimento da democracia. Estou dando destaque porque eles são próximos aqui, ó, geograficamente, né, no mapa. Eu adoro um mapa, gente. Eu adoro brincar no mapa. E a gente tem aqui, olha, cidades gregas, pertinho do que hoje é o país que a gente conhece como Itália, só que na época, na antiguidade, a gente está falando de 2.500 anos atrás, amores. Lá não existia a Itália. O que existia? A cidade de Roma, formada por vários povos. Então, aqui mostram vários povos que formavam, que habitavam a Península Itálica. A Península Itálica, sim, é a base do que hoje é a formação da Itália. Até lá em cima, hoje, aqui, olha, Veneza e tal, até aqui em cima, hoje, é a Itália. Ok? Muito bem. A cidade de Roma, ela começa como uma cidade pequenininha, surge naturalmente ao redor do rio Reno, com a sedentarização dos povos, e a cidade vai crescendo e vai se tornar depois o grande império. Rio Reno, Rio Tibre. Rio Tibre! Meu Deus, Reno lá em cima é o limite dele. Que bom estar aqui, falou. Rio Tibre. E aí a cidade cresce, o Rio Reno vai ser lá na frente, um dos limites do império, amores, mas isso é mais para frente e vai se tornar o maior império da antiguidade. Por que eu estou falando maior império da antiguidade desses?
Porque é possível que pensemos a ideia de império em momentos diferentes da história. Então, se a gente pensa no contexto da antiguidade, ali da era antes de Cristo, Roma foi o maior. Mas se a gente pensa em outros momentos, você pode pensar no Império Mongol como o maior da Idade Média, ou a Inglaterra no século XIX, por essas questões. Perfeito. A gente tem vários impérios na história e Roma ocupa um território gigante. A gente vai ver ao redor do mar Mediterrâneo. Uma outra questão, Marisa, que dá a Roma toda a grandeza pela qual ela ficou conhecida, não é apenas a questão da extensão territorial, é porque Roma durou muito no tempo. Veremos que a fundação da cidade é pensada no ano 753 a.C., 753 a.C. E quando pensamos pela Roma do Ocidente, depois veremos a ideia de Roma do Ocidente e Roma do Oriente. Por enquanto, Roma é uma coisa só, aqui na nossa aula, mas se vocês pensarem na extensão também no tempo, e não apenas em questão territorial, aí realmente Roma é imbatível. Roma é imbatível. Somado o fator territorial ao tempo, aí Roma foi o maior império que já existiu. Perfeito. De transmissão de pensamento perfeita aqui, ó. Ó, o link para a gente pegar o tempo aqui no esquema. Então, a gente tem uma localização espacial, Península Itálica, ao redor, bem mergulhada aqui no mar Mediterrâneo. Amores, mar Mediterrâneo era o coração da vida lá na antiguidade. Está interligando 3 continentes, Europa, África e Ásia. Eles estão interligados pelo mar Mediterrâneo. Então, os grandes impérios, Cartago, aqui no norte da África, era um grande império, muito poderoso, muito desenvolvido. A Grécia, Roma, Fenícios, aí a gente tem persas. São vários impérios que se desenvolvem ao redor do mar Mediterrâneo. Então, esse daqui vai ser um local de intensa troca comercial, cultural entre esses povos. Não é à toa que os romanos recebem grande influência cultural dos gregos, da cultura grega, da mitologia, das crenças. Eles vão receber grande influência dos gregos. Está todo mundo aqui em contato ao redor do mar Mediterrâneo. E aqui, então, Roma forma um grande império, porque vai dominar todo esse território, e pela localização temporal, que ele já pegou o rolê. A gente tem aqui cerca de 1.200 anos de história do que a gente chama de história de Roma Antiga. Me presta o mouse? Presta o mouse. Então, gente, é isso que a Marisa falou. Eu vou voltar por um instante apenas aqui no mapa, para vocês não estranharem. Eu não sei como as cores estão aparecendo aí para vocês, mas em tese, o mundo grego está de verde. Ó, vejam, por favor, na legenda. E não estranhem que, de verde, há uma presença grega ao sul da bota, reparem que lembra uma bota, ao sul da Península Itálica e também na ilha da Sicília, porque o mundo grego na antiguidade, de fato, os gregos, assim mesmo no plural, tiveram parte de seus domínios no que hoje chamamos de Itália. Lembrando, em nossas aulas sobre Grécia, que o país Grécia não existia no mundo antigo. Então, um conjunto, uma multiplicidade de cidades-estados que, no conjunto, chamamos de Grécia, lá na antiguidade, mas não era uma unidade política. E aí vejam, em 753, século VIII, a fundação de Roma. Roma nasce no modelo monárquico, por isto, falamos no período monárquico para a cidade de Roma, e, por favor, tomem cuidado que quando vemos em filmes, em games, dentro das muitas formas como a gente vê referência a Roma, todos pensamos Roma grande desde sempre. Cuidado, naturalmente, quando falamos da fundação da cidade ali em 753, é muito pequenininho. É uma cidadezinha formada por um conjunto de povos diferentes, de diferentes procedências, especialmente os etruscos, mas não somente os etruscos. Então, ela nasce pequenina, ali no século VIII a.C., e vai adotar um modelo político monárquico. Vai ter rei, desde 753 até 509, quando virou uma república, certo, Marisa? Certo.
E aí, amores, a gente tem ali pouco mais de 200 anos de um regime monárquico, uma cidade pequena, ainda mais restrita, e a cidade ainda está pequenininha quando ela vira uma república. Sobre o regime monárquico, o que a gente vai falar? Só isso, nada mais. A gente já vai começar a mergulhar na história de Roma no período republicano. Por quê? Porque ele é o mais importante. Roma cria o sistema republicano. Hoje em dia, amores, a maior parte dos países do mundo adota como sistema de governo a ideia de república. Reparem que, por que a gente estuda Grécia e Roma antigas? Porque os gregos, os atenienses, criaram o modelo democrático e Roma criou o regime republicano. Hoje em dia, a maior parte dos países são repúblicas democráticas. Então, a gente tem uma herança política, além de herança cultural, etc., mas uma herança política muito forte destes dois povos, dos gregos e dos romanos. A gente sabe muito pouco sobre esses primeiros 200 anos, tem pouco documento histórico, pouco registro, então a gente não vai trabalhar muito aqui. Trabalhar muito não, nada. E praticamente é zero a incidência disso no vestibular. Isso. Para não dizer que é zero. É zero. Então, a gente já vai entrar no período republicano. Aqui sim é interessante para a gente entender o que significa uma república. O que significa dizer que o Brasil hoje é uma república federativa do Brasil? O que é isso? Como que foi criado esse regime? Essa é a nossa principal ideia. Então, só para a gente ter uma ideia aqui da cronologia, o regime republicano fica em vigor em Roma por quase 500 anos. Reparem que aqui é tudo antes de Cristo, AC é antes de Cristo. O período republicano foi um período em que Roma se expandiu, a cidade cresceu, eles começam a dominar territórios, é um grande processo de expansão, esses quase 500 anos, e ele avança para um regime imperial. E aí depois a gente vai entender, a gente vai discutir o conceito de império, de república, e os últimos, então, quase 500 anos, é o regime imperial. Então, a gente vai focar inicialmente na república e depois no império, até o que a gente chama de crise e fim, oficialmente, pelo menos, do Império Romano do Ocidente, ou seja, aquele que está no território europeu, no continente europeu. Ok? Então, aqui dá para vocês terem uma visão geral. Da linha do tempo, a gente sai de 700 a.C. e vai para mais de 400 depois de Cristo. É claro que nesse meio a gente fala do nascimento de Cristo, do surgimento do cristianismo, a gente também vai tratar dessas questões religiosas no meio desse rolê. Aqui estamos de boa, a gente se localizou no espaço, nos localizamos no tempo. E aí a gente vai entender, então, como e por que a monarquia foi derrubada e foi implantada uma república em Roma. De boa até aqui? Fala de boa. Aí. Beleza. Valeu, gente. Então, olha só. Primeira coisa, estão todos proibidos e proibidas de decorar data. Mas desses, eu acabei de fazer a anotação no meu caderno, minha linha do tempo está tão fofa. Ótimo, ela serve como baliza, ela serve como meio de orientação. Caso o Enem venha cobrar Roma e o evento for, por exemplo, a ascensão da República, aquele ano de 509 estará lá apontado na prova. Se não estiver, é porque não importa. Pronto, ok? Então, o nosso estudo não passa por decorar essas datas, que fique claro. É apenas um meio de orientá-los no tempo. Então, vem. Quando a gente trabalha com a ideia de república, é preciso saber que ela nasce a partir do fim da monarquia. Quem determina ou o que determina o fim da monarquia e o início da república? Olha, a república nasceu a partir da derrubada do último rei, o rei Tarquínio, que foi derrubado por senadores após se aproximar das classes mais baixas para se fortalecer e tentar governar de forma despótica, provocando a ira do patriciado. É a hora em que vamos segurar algum vocabulário aqui. Venham com a gente. Primeira coisa, o rei Tarquínio foi derrubado por
senadores, membros do Senado, uma casa política que abrigava os mais poderosos homens de Roma, a elite, os grandes proprietários. Ok? Quem era senador, elite, grandes proprietários, eles eram patrícios. Patrícios, ou membros do patriciado. Vou traduzir. Os patrícios, aqueles que têm pais. Quando a gente dá aula para os mais novinhos, eles costumam falar, mas professor, todo mundo tem pai. E respondemos para os pequenos, mas não é para ser literal, todos têm pais, é verdade, mas poucos têm pais nobres, considerados fundadores da cidade. O patriciado constitui aqueles que têm pais, ora, eles têm ascendência nobre. E são, em regra, esses patrícios que compõem o Senado. Os senadores são, em regra, os próprios patrícios. Eu vou ler de novo e vocês notarão que agora a fala vai ficar mais agradável para vocês. O rei Tarquínio foi derrubado por senadores, membros da elite política, após se aproximar das classes mais baixas, para se fortalecer e tentar governar de maneira despótica, provocando a ira desta elite. Décios, a gente precisa de socorro em despótica. Vem de déspota, vem de tirania. Um déspota é um tirano. Como o rei Tarquínio pretendia governar de maneira tirânica, a elite, o patriciado, a partir do Senado, se articulou, e esta elite, então, derrubou o rei, determinou o fim da monarquia, fazendo nascer a República. E aí, Marisa, surgiu uma república. Muito bem, surgiu a República. Para a gente pensar na ideia do que está acontecendo aqui, e depois a gente vai falar mais sobre esse Senado, ok? Olha o que está aqui na segunda parte. Surgiu a República sob o controle da aristocracia rural. Opa, os patrícios. Amores, alguma novidade? A elite, a classe mais alta, se viu deixada de lado pelo rei, e aí fez o quê? Derrubou o rei, tomou o poder. Quem é que vai comandar na República Romana? A elite, óbvio, os patrícios. Quem que é a elite? Donos de terra, proprietários de escravos, latifundiários. Latifúndio, grande propriedade de terra. Está até repetitivo, né? Eles são a aristocracia rural porque eles são os grandes proprietários de terras e propriedades gigantes, não são pequenos proprietários. Okay? E a nossa repetição desses conceitos, ela tem uma razão de ser. Enriquecer o vocabulário de vocês, tentando diminuir a margem de surpresa na prova. Porque muitas vezes a questão de humanas, ela pega vocês neste vocabulário enjoado. Por isso a gente vai repetindo. Patriciado, senadores, aristocracia rural, latifundiários. A gente está se repetindo, sim, buscando formar um vocabulário mais rico para vocês, diminuindo a chance de vocês serem surpreendidos nesse vocabulário. Perfeita. Vocês iriam acostumando mesmo com o vocabulário que vai aparecer na prova. Continuando, os patrícios se preocuparam em montar uma estrutura política que evitasse a concentração de poderes em uma única pessoa. Amores, então, primeira coisa é o seguinte, patrício elite, eles querem um poder para eles, para o grupo da elite, ok? Não tem nada de democracia, de pensar em governo popular, aqui não tem nada disso. O poder está concentrado nas mãos da elite. Só que aí vem o principal aspecto de uma república. Vocês vão me perguntar assim, Marisa, o que caracteriza uma república, seja lá na Roma Antiga ou hoje? O que precisa de ter para eu caracterizar um país como uma república? Precisa de ter limite ao poder do governante e a ideia de que as decisões elas são tomadas de forma colegiada. Vamos ajudar. O que é isso? Olha o que ele fala. Os patrícios se preocuparam em montar uma estrutura política
que evitasse a concentração de poder em uma única pessoa. Amores, uma pessoa só governando, ele governa de maneira autoritária. É o poder de um, autoritária, despótico, tirânico. Eles não querem o poder concentrado nas mãos de uma única pessoa. Então, como fazer isso? Então a gente vai ter um governante que vai ser eleito para governar por um tempo determinado. Por que que aqui no Brasil hoje os nossos governantes são eleitos para um mandato de 4 anos? Para que haja limite. Ele vai ficar 4 anos. Ponto. Acabou os 4 anos, saiu. A não ser que seja reeleito. Lá em Roma, eles não têm nada disso de reeleição. Eles governavam, os governantes eram eleitos por 1 ano. Eles eram tão traumatizados com essa ideia de poder concentrado que eles faziam eleição a cada ano, ia trocando o cargo máximo do comandante da República. Então, qual é a lógica? Evitar a concentração de poderes. Eu falei 2 coisas. 1, limitar o tempo do governante no poder. 2, vamos supor que para a gente no Brasil, para a gente pensar, o presidente da República vai tomar as decisões sozinho? Não rola. Imagina, a gente estaria ferrado. Não dá para o governante tomar as decisões sozinho. Isso também é autoritário, despótico, tirânico. Então as decisões são tomadas de forma colegiada? Sim. Como? No poder legislativo. A gente também tem um Senado aqui no Brasil, não tem? Um Senado, uma Câmara dos Deputados. Se a gente tem ali 500 e tantos deputados tomando decisões juntas, e isso é tomar decisão de uma forma colegiada, em grupo, votando. Então, a República, ela tem que ter inicialmente essas 2 características. Limite ao poder do governante e a decisão não pode ficar concentrada nas mãos de uma única pessoa. Lembrando, Marisa, que quando a gente pensa a realidade brasileira, muitas vezes se faz uma matemática estúpida para estabelecer um desequilíbrio entre os poderes. É estúpido que se afirme que, porque um presidente qualquer tenha vencido a eleição com, digamos, 50 milhões de votos, e a deputada federal fulano de tal ganhou 300 mil votos, ora, o presidente é mais do que a deputada federal? Não é, não. Respeita o presidente e seus 50 milhões de votos, porque a deputada só tem 300 mil, esse raciocínio é estúpido e politicamente inválido. Votamos em 513 deputados e deputadas e 81 senadoras. São centenas os parlamentares. E os números necessários para a eleição de um e de outro são mesmo números diferentes. De qualquer forma, nós, povo, votamos para presidente e votamos para os parlamentares, e são as 2 instâncias igualmente relevantes. De tal maneira que aqui é humanas, não é exatas. Você não vem pagar para mim que o fulano teve 50 milhões e a Beltrana teve 300 mil, então o fulano manda mais. Bobagem para a política. E vamos avançar. Quando pensamos a ideia de república na Roma Antiga, o nascimento da república, como já afirmamos na linha do tempo, se deu no ano de 509 a.C., quando um conjunto de senadores, de patrícios, assumiram o poder, derrubando a monarquia. O problema da monarquia, como a Marisa já apontou, é ser monarquia. Porque vocês já pensaram na palavra? Monarquia. É o poder de um. Isso é grave. Quando temos apenas um, a tendência de qualquer humano é abusar do poder. Então, a ideia de ter uma natureza coletiva no poder. Um outro valor da República, aqui a Marisa apontou, 2, não foram? Limitar no tempo e dar um caráter coletivo ao governo. Ok. Mas a República, ela demanda ainda um outro valor, mais sofisticado um pouco, que é a ideia do respeito pela coisa pública. Até porque a palavra república, ela vem do latim res, pública, separado, coisa pública. Respeito pela coisa pública, ora, é, por exemplo, tudo o que estamos vivendo muito pouco no contexto de pandemia.
Se fôssemos mais republicanos em nossas posturas, usaríamos as máscaras sempre. E não no queixo, e não relaxada, enfim. Máscara sempre para minha proteção e, acima de tudo, para a proteção do outro, para além de mim. Então, eu me preocupo com o outro, eu me preocupo com a cidade, eu me preocupo com o esgotamento do hospital da minha cidade, ou do meu estado, do meu país. Notem que, quando eu me refiro ao outro, eu vou para um espaço que é do além do privado. Além do privado. Quer dizer, e se penso no outro, e se vou para além do privado, é porque vou para o espaço público. Nesse sentido, para a fundação de Roma, os atos do primeiro governante na República, Brutus, é extremamente significativo e valoroso aqui para a gente, não é, Marisa? Já que naquele ano de 509, ele foi obrigado a ser muito duro contra seus próprios filhos. Por quê, Marisa? Olha a história de Brutus, amores. Brutus é este garotão que está aqui neste canto meio sombrio dessa imagem. Essa pintura, ela é uma pintura que foi feita muito posteriormente, mas ela retrata um episódio da história romana. Brutus era um patrício, então um membro da elite romana, que liderou o movimento para derrubar a monarquia e implantar a república. Com isso, ele foi eleito o primeiro governante. Só que lá eles não usavam o nome presidente da república. Eles usavam o termo cônsul. Cônsul. Para vocês irem acostumando com esse vocabulário. Então, ele era um cônsul romano. Beleza. Como cônsul romano, a sua primeira obrigação era a de defender a república, de defender o interesse coletivo. Vai que Brutus dá o azar dos seus 2 filhos traírem a República Romana e tentarem restaurar a monarquia. O que passou na cabeça desses meninos? Não sei. Mas eles foram pegos, a tentativa de traição deles deu errado, eles foram presos, e o que mandava fazer a lei romana da República? Pena de morte. E Brutus, como a maior autoridade da República Romana, ele teve que fazer o quê? Autorizar a execução dos próprios filhos. Na verdade, Marisa, ele faz cumprir a lei. Ele faz cumprir porque a lei. O que a lei determina, ora, ela deve ser cumprida. E aí vejam que há aqui um dilema de natureza moral, porque este homem, ele é governante, ele é cônsul, governante, mas ele não deixa de ser pai. E aí, a figura do pai é uma figura privada, ambiente familiar privado. A pessoa do cônsul, do governante, é uma figura pública. Ora, será que o pai não sofre em cumprir a lei que determinava a morte de seus filhos? Se vocês observarem com atenção a pintura, poderão constatar que sim, ele sofre. Ele sofre, mas ora, a república, a coisa pública, deve estar acima do interesse privado. E ele não tinha, então, outra coisa a fazer, a não ser cumprir a lei. Perfeito. E aí ele cumpre a lei, ele sofre, ele demonstra o sofrimento aqui, ele está sério, ele está contido, ele está na penumbra, os filhos mortos passando aqui atrás, sendo levados. E aqui, então, é claro, gente, que a situação é extrema e dramática. Não é? Pelo amor de Deus, ele cumpre a lei e os filhos são executados. É claro que a gente está tratando aqui de um exemplo muito radical, muito extremo. Mas a gente pensar na situação que nos coloca numa república. Seja o governante, o presidente, prefeito, governador, senador, não interessa se você ocupa um cargo público ou não, a ideia de um regime republicano é que você vai colocar o interesse coletivo acima do seu interesse privado. Então, eu vou pegar o exemplo dele aqui. Usar máscara é uma merda, gente. É ruim pra cacete. Aquele trem embaça o óculos da gente, a gente fica sem ar. Mas o interesse... Bom, primeiro que eu tenho interesse privado em usar máscara e me proteger. Fato. Segundo,
O interesse coletivo, nosso enquanto sociedade, ele tem que estar acima, às vezes, de um pequeno prazer individual. A lógica da república é que a gente não se desenvolve, a gente não cresce sozinhos, a gente vive em sociedade. E a república, ela tende a valorizar os aspectos sociais, valorizar aquilo que é coletivo, o interesse coletivo acima do interesse individual. Essa lógica e o valor republicano que eles estão trazendo para a gente a partir da criação da República e desse episódio da vida de Brutus. Marisa? Ainda tem umas garotas aqui. Tem umas garotas, e antes das garotas, é importante que, enfim, por exercício de imaginação, nunca é demais pensar a partir da imaginação, né? Vocês podem fazer aquilo que a matemática chama de multiplicar por menos 1. Ai, meu Deus, Marisa, virou exatas. Ferrou. Não, foi bom. Quando multiplica por menos 1, o seu professor de matemática manda trocar o sinal de tudo. Se a gente multiplicar o Brutus por menos 1, amores, nós teremos um governante que protege os seus filhos, que privilegia seus filhos, que coloca a lei e a república em segundo plano, tudo em nome de seus filhos. Credo, gente, Deus me livre. Ainda bem que isso é só um exercício de imaginação e que não vivemos algo assim, não é? Deus me livre de um governante que coloca seus filhos em primeiro lugar e a república e os interesses do país em segundo plano. Deus me livre de algo assim acontecer na vida real. Espero nunca ter que viver num governo assim. O fato é que encerrei, não vou mais multiplicar nada por menos 1. Fiquem tranquilos. Obrigada. O fato, Marisa, é que nesta pintura nós temos algo muito curioso aqui. A pintura é do século XVIII e conta uma história de 509 a.C. E nesta pintura temos aqui uma coluna que praticamente divide duas formas de ler a política. A forma masculina, à esquerda, racional, republicana, de Brutus que se sacrifica em nome de seus filhos. Já à direita da coluna, a lógica política é a da mulher. Mas sobre a mulher, eu vou deixar que a Marisa se posicione. Qual é a posição que o artista quer passar para a gente sobre a condição da mulher na política? Reparem a posição da esposa, das irmãs. Elas estão absolutamente inconsoláveis, dramáticas, de uma postura irracional. Elas estão dominadas pela emoção. E a lógica que mostra na pintura é o que ele quer passar para nós. As mulheres não são seres racionais, portanto, não devem se intrometer na política. É um absurdo, é óbvio, mas é o recado que ele está passando para a gente. E aí a gente já consegue entender qual é o lugar da mulher na sociedade romana. A mulher na sociedade romana, ela vive num ambiente doméstico, ela vai cuidar da família, mas ela não vai se intrometer em aspectos públicos. Quem cuida da vida pública, quem cuida da política, dos interesses coletivos, são os homens. As mulheres, elas estão dominadas pela não racionalidade. E aí, gatonas, essa justificativa, essa desculpa esfarrapada foi usada até o século XX. Até o século XX, até ontem, historicamente pensando, para justificar a negação às mulheres do direito ao voto. No século XX, em 1900 e poucos, estavam lá as mulheres fazendo um movimento lindo, por exemplo, na Inglaterra, um movimento sufragista, que, aliás, tem um filme chamado Sufragistas, que é ótimo, e os políticos ingleses argumentavam desta forma. As mulheres são muito emotivas, dramáticas, elas não sabem pensar de maneira racional, não podemos dar direito de voto às mulheres. Isso serve para 500 a.C., isso serviu até o século XX. O raciocínio é muito semelhante.
Marisa, é importante dizer uma coisa. A pintura do final do 18, a pintura de um artista francês chamado Jacques-Louis David, e é coerente com os valores do século XVIII na França, que não admitiu as mulheres como votantes, como eleitoras, como sufragistas. Sufrágio é voto. Ok? A França do século XVIII não admitiu as mulheres como cidadãs, entendendo cidadania como sendo necessária à cidadania o direito de votar, tá legal? E a pintura é coerente com esta Roma, de 509 a.C., e aí, pela pintura, vocês já podem concluir, as mulheres não votam, não participam da vida política, do direito de votar para um cônsul, por exemplo, para ser um senador, para votar como senador, não, ou melhor, para serem senadoras. Elas não tinham esse direito. Tá legal? Então, a pintura do século XVIII, coerente com o próprio século XVIII, é a respeito da Roma Antiga, coerente com a Roma Antiga. Meninos e meninas, agora que vocês têm o link dessa pintura, depois poderão se divertirem, aprendendo mais, outras referências, até referências à mitologia grega. Enfim, tem muita coisa legal, bacana para vocês descobrirem aqui. Agora, Marisa, o bom é essa ideia das mulheres irracionais, segundo o artista e segundo os homens, o artista do 18 e os homens romanos do século 6 a.C., ainda bem que isso não existe mais. Que nenhum gatão aqui nesta reunião do Zoom, nenhum gatão aqui jamais fez qualquer tipo de piada sobre mulheres irracionais por motivo de TPM. Tenho certeza que nenhum gatão nessa reunião aqui jamais fez uma piada nesse sentido, pelo primeiro motivo que, não tem graça. 2, vocês já não pensam mais assim, porque já superaram a condição de Neandertal. Tudo bem? Então vamos avançar? Somos todos sapiens, todos racionais, homens e mulheres. E aí, Marisa, qual é do sistema republicano? Vamos lá, bora falar de república. Gente, nós estamos falando demais hoje. Até aqui tá de boa, tem pergunta, não tem nada no chat. Dá um oi, me conta se estamos de boa. De boa. De boa, Amanda? Não Todo acredito. mundo aí, gente? Mega de boa. Beleza, Matheus? Tudo certo? Então, maravilhoso. Então, bora. Bora, todo mundo junto, hein? Sistema republicano é uma das principais heranças que recebemos dos romanos. O principal órgão da república era o Senado, comandado pelos chefes das famílias dos patrícios. Já falamos, a gente vai reforçar esses conceitos. Conceito de república, conceito de Senado, porque são esses conceitos mais importantes, os conceitos políticos mais importantes que nós temos hoje. O Senado e a República. Lembra que o Senado, na época, ele era comandado pelos chefes das famílias dos patrícios. Então, só os patrícios, só as elites podiam fazer parte do Senado, eles eram eleitos e compunham o Senado até morrer, gente, era vitalício. Eles ficavam lá para sempre e o restante da população ainda não tem direito de participação política. A galera vai tretar? Vai. Vai ter um processo aqui parecido com o que a gente viu da Grécia. A galera vai para o fight e vai reivindicar direito político, ok? Mas isso é mais para frente. Conceito de república. Então, a gente já destacou, mas agora vocês têm em registro. Afirmamos que a república é um conceito romano, que vem do latim, assim, em separado, e do latim, a palavra pública ali, sem o acento, ok? Coisa pública é o que significa. Traz a ideia de respeito pela coisa pública. O poder aqui, na república, está a serviço do bem comum, da coisa coletiva ou pública. Na república, não se busca a vantagem de um ou de poucos, mas do coletivo. Quando estamos em uma república, os interesses da pátria, vejam o caso de Brutus, devem estar em primeiro lugar, ok? Importante, quando a gente fala que esta república, que busca o valor no coletivo, é ao mesmo tempo aristocrática, eu tenho certeza que soa a vocês contraditório. Espera aí, tem uma elite de patrícios?
e, ao mesmo tempo, interessa o coletivo, não está casando uma coisa com a outra. Meninas e meninos. Nós, a República, ela nasceu em 509 a.C. Para eles, o todo, o coletivo, são eles os patrícios. Se para nós a ideia de coletivo é mais ampla, que bom, mas alguém fundou essa ideia primeiro. Então, a ideia da República, dando valor ao coletivo, em relação muito mais ao coletivo do que ao interesse privado, é relevante e é um avanço na nossa história política, pensando a humanidade em sentido amplo. Antes disso, era um só, era a monarquia governando de forma tirânica e despótica. Então, se hoje pensamos os mais humildes, as mulheres, os gays, os mais pobres, todos nós, dentro da República, ora, alguém fundou esse conceito primeiro, e foram os romanos. Não teríamos chegado a uma ideia mais ampla de república se ela não tivesse nascido, ainda que limitada, como nasceu na Roma Antiga. Lembrando do que a gente viu sobre Atenas. É parecida a ideia. Lembra que a gente viu falando assim, olha, os atenienses criaram a ideia de democracia, que os cidadãos participam diretamente da tomada de decisão. Ah, mas lá em Atenas era restrito pra caramba, apenas 10, 15% eram cidadãos. É pouco, tomado em comparação com o que a gente tem hoje. Hoje todo mundo tem que ser cidadão. Não interessa a sua condição. Lá em Atenas era mais restrito, mas é o avanço, é a ideia do processo histórico. Então, para 500 a.C., era bacana demais. Mas para a gente hoje, o nosso conceito de república e democracia é mais amplo. A lógica é a mesma, certo? Ok, certíssimo. Perfeito. Então, vamos avançar mais um pouco para a gente falar sobre o Senado, ok? A gente vai fechar hoje falando sobre esse órgão, que é importante hoje, é um órgão do poder legislativo, e a origem da palavra era a ideia de um conselho de anciãos. Esse balãozinho ali não tem como. Esse aqui? Esse. Aí, um conselho de anciãos, então, dos mais velhos, ok? É uma cultura que vai valorizar a sabedoria destes mais velhos, e o Senado, então, surge como órgão, um conselho de anciãos. O órgão limitava os poderes dos magistrados e era formado pelos patrícios mais importantes. Tem uma palavra nova aqui que é magistrado. A gente já vai falar sobre ela. E a gente está se repetindo de propósito, igual a gente falou, para a gente ir se apropriando do vocabulário. O que a gente está se repetindo? O Senado era o órgão formado pelos patrícios mais importantes. Beleza, patrício importante já é meio redundante. Deu uma travada aqui. Voltou. E ele limitava o poder dos magistrados. Amores, magistrado era como os romanos chamavam as pessoas que eram eleitas para administrar a cidade. Lá tinham vários administradores. O cargo mais alto da administração era o cônsul. A gente falou sobre isso. Aqui a gente fala que o cargo mais alto é presidente da República, mas a gente tem os senadores, a gente tem ministros, a gente tem juízes do Supremo. Tudo isso seriam os magistrados, ok? O conjunto desses administradores. O Senado limitava o poder dos magistrados, ou seja, ele limitava o poder do cônsul. É como a gente fala hoje que Câmara e Senado limitam o poder do presidente. E devem limitar. Devem limitar. Por que devem limitar? Devem limitar porque é da natureza humana que uma pessoa, uma vez no poder, tende a abusar do poder. Seja essa pessoa quem ela for, é da natureza humana, de tal maneira que é necessário que se divida o poder e que pensemos o poder no plural. No plural. Por isso, quando falamos numa república, no caso de Roma, ela está governada por magistrados, assim no plural. Até mesmo porque, entre esses magistrados mais importantes, até aqui,
nós citamos o cônsul. Só que devemos, com adequação maior, nos referir a ele no plural. Eram 2 os cônsules. Gente, plural de cônsul é cônsules. É enjoado, é mesmo. Eram 2 os cônsules que governavam pelo período de 1 ano. Esses 2 cônsules, eles se alternavam no poder mês a mês ao longo de 1 ano. Eu sei que você está aí se perguntando, mas que diabo? Por que 2? Por que se alternarem no poder? Ora, é que vocês estão se perguntando porque já esqueceram que a República nasceu negando a monarquia. Ora, se era para negar o poder de um, era preciso mesmo estruturar um poder no plural, de tal maneira que tivemos, na Roma Antiga, magistrados, 2 cônsules, e ainda esses magistrados limitados por um conjunto de senadores. De tal maneira que, quando a gente pensa no presente, e temos presidência da República, ministros com funções específicas, todos eles limitados pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelos deputados e deputadas federais, ou pelas senadoras da República. Ora, qual o preceito disso? Chama República Democrática. Ninguém pode querer governar sozinho. Ou você tem a ilusão de que um é mais iluminado do que todos para nos governar. Isso tem nome. Chama ditadura e Deus me livre. Décios, mas há incorreções no Senado, há incorreções na Câmara dos Deputados Federais. Existem mesmo, e eu não passo pano para elas. É preciso corrigir tais incorreções. Claro que sim, só podemos fazê-lo numa democracia. Se você der o poder a apenas um, e esse um fecha uma dessas casas, em nosso mundo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, ora, amanhã, como você poderá se posicionar contra esse um? Se você mandou fechar as casas que o limitavam. Perdeu, Playboy. Nunca mais, ou demoraríamos muito a restabelecer o poder. De tal maneira que pensar nos limites do poder hoje é, em grande medida, pensar nos limites do poder que os romanos nos ensinaram a limitar. De boa. O tempo estourou, eu acho, né, Maísa? O tempo estourou, Maísa deve estar no rolê. Hoje aprendemos muito sobre república. E era o principal da aula de hoje. A gente está amarelo. É triste ficar amarelo aqui na tela. Oi, oi, oi.